Deixa eu medir a temperatura para ver se eu posso trabalhar. Tudo ok. Ótimo, ótimo. Beleza. Bora lá então. Estão conseguindo ver a tela? Estão vendo o coração aí? Hoje nós vamos estar falando de resistência vascular periférica. São alguns assuntos que são importantes que eu tenho que falar para vocês, né? Que é pressão hidrostática, pressão coloidosmótica, o que é isso aí? Exercícios físicos e reabilitação cardiovascular. Por incrível que pareça, saiu uma nota no pessoal da Físio falando sobre a importância de pós-Covid e essa parte cardíaca fica alterada. Vai ter paciente de montes, né, depois dessa catástrofe aí que está tendo aí no mundo. Proteínas protetoras, tem a ver aí com o exercício físico também. E o dilema da adrenalina e noradrenalina, que foi, na verdade, aquela pergunta que eu fiz para você. E hoje aquela pergunta está aberta até perto de meia-noite, né? 23 horas e 59 minutos. Por quê? Porque você vai poder retificar aquilo que você escreveu. Só tem uma pergunta só lá para você fazer. Isso seria a tarefa de hoje, que você vai estar fazendo por volta das 8 horas em diante. Por quê? Porque você vai pegar toda a informação de aula agora, às 7h20 vai estar entrando um outro material que eu deixei para você um podcast que foi lá da rádio da USP, que uma vez eu estava explicando sobre fisiologia, e aí eu fiz um podcast, né? Então, fala um pouquinho sobre esse efeito da adrenalina e nora no músculo, principalmente naquilo que tem a ver com aquela vasodilatação. Então, assim, para vocês entenderem, gente, para vocês entenderem como é que funciona, vamos estar falando sobre resistência vascular periférica, tá? Ah, lembrando, aproveitando agora que já estamos aqui, semana que vem, sem chances, tá? De não acontecer, tem que acontecer, né? Por causa do prorrogamento aí do decreto do governo, nós vamos estar colocando aí a avaliação de vocês. Questões de múltipla escolha, está aquém, né, de ser uma avaliação, né, em sala de aula, mas a gente consegue ter uma noção de como anda aí o conteúdo e a retenção de vocês. A gente para o assunto hoje, é até esse assunto aí, e no final, se vocês tiverem alguma dúvida do que vai cair, que é todo esse sistema cardiovascular aí que a gente falamos, até a aula de hoje, tá? Para a gente poder limitar. E aí nós vamos estar fazendo uma avaliação pelo Socrative aí, questões de múltipla escolha, tá, gente? Vamos lá, tomara que dê tudo certo aí. Resistência vascular periférica. Vamos lá. Antes de falar sobre resistência vascular periférica, deixa eu aqui preparar a caneta aqui. Vou ter que falar como é que é regulado a nossa pressão arterial, a frequência cardíaca, né? Como é que é regulado aí a dinâmica dos vasos, né? Então nós estamos falando de um assunto que nós começamos a adentrar sobre uma questão chamada de hemodinâmica. Vou colocar aqui, ó, hemodinâmica. Dinâmica. Que é um assunto que tem a ver com o sistema cardiovascular. Então a palavra de hemodinâmica, depois eu coloco aí mais bonitinho escrito aí, a palavra hemodinâmica, nossa, esse coração parece que tá com coração de bêbado, né, gente? Dá até dor de cabeça quando olha. Acho que é impressão minha, acho que vocês também percebem algo assim. Hemodinâmica é o comportamento da concentração do líquido do sangue. Como que ele age com relação à pressão, como é que ele age com relação aí à força que ele exerce no vaso, a concentração e litragem sanguínea. Isso aí é hemodinâmica. Por quê? Porque se você pegar agora o indivíduo e colocar deitado, a pressão arterial dele vai ser um jeito. Se você colocar ele de pé, a pressão arterial vai ser de um outro jeito. Então a hemodinâmica é uma área que estuda essas coisas aí. Ah, professor, por que quando eu estou deitado ou deitada, eu levanto muito rápido, tenho uma tontura? Porque até o teu corpo conseguir restabelecer as condições hemodinâmicas, ou seja, distribuição de sangue, de deitado para em pé, demora um pouco. E aí o cara não tem oxigênio suficiente. Então por isso tem esse desconforto aí. Então a hemodinâmica é essa área. Então o controle que você tem, a grosso modo, de coração e vasos, né? Frequência cardíaca, pressão arterial, vasodilatação, vasoconstrição,
ela é mediada por três coisas básicas aqui que vocês estão vendo aqui. A primeira coisa que você tem lá é um sistema nervoso central. Possivelmente você deve ter visto já também em neuroanatomia, né? O hipotálamo é uma região do cérebro que, além de um monte de coisas que ele faz, ele consegue controlar, através dos seus receptores, a porcentagem de oxigênio que tem aqui passando nele. E a porcentagem também de CO2. Então, se tiver uma porcentagem muito alta de CO2 e muito baixa de oxigênio, o que ele faz? Ele dispara uma informação, né, através de vias autônomas, que é o sistema vegetativo, para o teu coração aumentar a frequência cardíaca. Então ele tem receptores e analisadores de gases dentro dessa área hipotalâmica aqui, né? Por isso que é tão importante. Então ele consegue conversar com o coração através de fibras aferentes e eferentes, né? E mandar informação se bate mais o coração, se aumenta a frequência cardíaca ou diminui. Então ele é uma das inúmeras formas de você conseguir regular o coração, né? Lembrando que o coração também tem o controle dele mesmo, que nós já abordamos em aulas anteriores. Uma outra forma que os acadêmicos estão de parabéns aí, porque colocaram em resposta, é do sistema HPA, né? Hipotálamo, pituitária, adrenal. Então você também consegue aumentar a frequência cardíaca através da liberação de noradrenalina e adrenalina, né? Pelo aquele sistema de luta ou fuga. Então você tem realmente um controle hormonal no coração. Detalhe, então quer dizer, se você, por exemplo, estiver imaginando, tá? Imaginando que está vindo um bicho querendo te morder, você estiver colocando um valor para avaliação, eu estou ficando desesperado ou desesperada para avaliação, meu coração está com batimento cardíaco alto, minha pressão aumentou, olha cara, isso aí é psicológico. Então através disso você aumentou a sua pressão arterial e sua frequência. Em alguns estados emocionais isso aí pode ser patológico, né? Tecnicamente, algumas pessoas até infartam se ela não tem esse controle aí noradrenérgico e adrenérgico. Então, assim, a influência emocional é muito alta nisso aí. Você vê isso em atletas também, né? Então, você pode alterar esse sistema, não é legal. Um outro sistema que nós temos que controlam a pressão arterial e faz uma comunicação direta com o coração para ele abaixar a frequência ou aumentar, né? Inclusive a pressão arterial, também é possível, são os baroreceptores. O que seria um baroreceptor? Seriam receptores que ficam em artérias, em grandes artérias. Então a principal artéria que você tem baroreceptor é a sua carótida, né, a região do pescoço. Então se você tiver com muita pressão e esse baroreceptor ele presenciar esse aumento abrupto, ele manda a informação tanto para o cérebro quanto para o coração arranjar uma forma de diminuir a pressão arterial e a frequência cardíaca. Então esses baroreceptores são importantes. Irem ao contrário, se ele percebe uma baixa pressão arterial, né, causada de repente por uma condição aí de envenenamento, uma condição de perda de sangue, ele faz com que aumente também a frequência cardíaca para compensar essa diminuição de pressão. Então o baroreceptor ele fica na aorta e na carótida, principalmente. Por aqui, por curiosidade, tá? A aorta, bem perto da curva da aorta e na carótida. Carótida. Então tem aqueles negócios que o pessoal do judô ou do jiu-jitsu, eles fazem os golpes de mata-leão, ele aperta bem o baroreceptor, né? Quando você tem esse suprimento sanguíneo cortado, ele diminui, ele apaga o cara. Então isso é uma das coisas aí que você vê, você consegue presenciar, né? Então estão três formas que eu apresentei para vocês aí de hemodinâmica, de controle do coração, tá, gente? Dá uma olhadinha nisso, é bem fisiologia, mas não custa fazer um resumo agora para a fisiologia do exercício, né? Que já está aplicada já ao paciente. Vamos lá para a nossa aula. Resistência vascular periférica, tá? Temos aqui aí.
Depois eu vou dar uma olhadinha, acho que depois não, vou fazer isso agora. Dá uma olhadinha aqui no chat, de repente tem perguntas aí. Beleza. De vez em quando eu dou uma olhadinha se tem perguntas, mas vamos falar aí sobre resistência vascular periférica, né? Eu tinha iniciado uma discussão com vocês, deixa eu tomar um cafezinho aqui, senão vai esfriar aí, eu vou ficar sem café. Pronto, cafeína agora, vou ficar à noite ligadão, vou pra rave. Resistência vascular periférica, eu tinha associado com vocês da obesidade, né, de alguns fatores que fazem com que ocorra uma alteração da resistência vascular periférica. Mas vamos tentar entender, né, como se diz, o que seria a definição de uma resistência vascular periférica. Primeiramente, né, você tem resistência vascular periférica? Nós precisamos ter resistência vascular periférica? Então eu vou fazer um desenho aqui que você vai conseguir entender essa lógica aqui. Eu vou estar desenhando agora uma garrafa. Se você não entendeu, eu mostro a garrafa aqui. É horrível, olha, ficou horrível isso aqui. Uma garrafa, mas eu vou desenhar um líquido aqui na garrafa. E toda a vida você vai perceber que de qualquer jeito que você colocar essa garrafa, por mais estranho que isso aqui seja, esse desenho, mas está representando uma garrafa, o líquido sempre vai ficar aqui embaixo. Se você pegar essa garrafa agora e alterar a posição dela em relação aqui ao chão, né, ou onde você está colocando essa garrafa, o líquido sempre ele tende a ficar na parte de baixo. Daí eu acho que não tem muito segredo, né? Você tem aí essa lógica que é explicada aqui pela física, por isso que é chamado de hemodinâmica. Bom, agora se você pensar agora no ser humano, né? Se você pensar agora no ser humano, eu vou fazer um desenho muito difícil de ser humano aqui, gente. Vocês vão ficar agora pasmos aí com a habilidade de desenho aqui, né? Se você pensar agora no ser humano, idade mental 6 anos, né? Mas deixa quieto. O ser humano está aqui. Como é que será que a natureza fez para conseguir distribuir essa porcentagem de líquido que seria o sangue? Porque se fosse depender da gravidade, o infeliz aqui teria o sangue só do lado de baixo. Mas ele não pode ter isso aí. O sangue dele está distribuído em porções. Então quer dizer, para o sangue não ficar somente represado para o lado de baixo, senão você ia ficar em pé, o teu pé ficar gigante. Você ia deitar, a parte das tuas costas ia ficar cheia de sangue, ia ficar estranho, né? Então quer dizer que você tem um sistema que regula. Esse sistema ele é regulado por duas grandes artérias que você tem aqui na região ilíaca femoral, né? Se você perceber da anatomia, a aorta abdominal, quando ela chega nas suas duas pernas, ela se divide em ramos femorais. Então você tem a artéria femoral do lado direito e a artéria femoral do lado esquerdo, né? Fica bem no meio da sua virilha, tá? Na parte interna da sua virilha. Perigosíssimo se você machucar essa área, tá, gente? Essa artéria femoral aí é bem grossa, então você perde muito sangue. O que acontece? Se você está vivo, essa artéria aqui embaixo, ela fica recebendo uma informação, deixa eu mudar a cor dessa caneta, do teu sistema nervoso central. Ela recebe, lembrando que a artéria é um músculo liso, né, do sistema nervoso. E ela fica mandando recebendo uma informação. Para quê? Para ela ter um mecanismo chamado de vasoconstricção. Ou seja, se ela é dessa largura, ela passa a ser mais estreita. Então, toda hora fica sendo enviado para essa artéria aí uma informação para ela sofrer uma vasoconstrição. Vasoconstricção. Então, naturalmente, o cara não está com obesidade, não está acima do peso, não está nada. Naturalmente, né, o membro inferior seu, tanto direito como esquerdo, ele já está recebendo menos suprimento sanguíneo nas pernas. Por quê? Para compensar a gravidade. Porque o sangue tende a cair para o lado de baixo. Então a natureza foi muito esperta. Por quê? Porque assim o teu coração não vai ficar louco
de mandar muita força durante a sístole para chegar no membro inferior, né? Isso aí ia estourar lá embaixo tudo, porque o sangue ia chegar com muita violência. Porque se você mora no apartamento, se você jogar água, ela não vai subir, ela vai descer, né? Se jogar pela janela uma água. Então o que acontece? Se o coração ele contrai, o sangue já tende a cair para baixo, ele tem que ter um mecanismo regulatório. Então o nome disso aqui, nós colocamos como resistência vascular periférica. O que acontece? Somado a esse fator, a resistência vascular periférica pode estar sendo prejudicada por algumas coisas, por exemplo. Ela pode estar sendo prejudicada por gordura. Por gordura. Tanto gordura que está em volta do tecido muscular, como gordura que está dentro aí das artérias, né? Então, assim, você tem um prejuízo muito grande no sentido de resistência vascular periférica. Ela já ocorre no teu corpo, mas ela é prejudicada ainda mais se o indivíduo é cometido por essas doenças, né? Colesterol alto, triglicérides, excesso de gordura visceral e aí vai. Então, isso seria a resistência vascular periférica. Você já tem uma resistência causada por uma vasoconstricção proposital, né, para conseguir regular a pressão na sua perna, e aí somado a fatores negativos, você pode piorar a situação. Então o paciente, ele passa a ter uma pressão mais alta se ele colaborar, né? Na área científica a gente chama corroborar, que é diferente de colaborar. Corroborar significa somar. Se você soma com condições de qualidade de vida e saúde, né? Obesidade, alimentação ruim, falta de exercício e aí vai. Então o cara piora principalmente, né, a parte de circulação de membro inferior, porque já tem a vasoconstrição. Então você vê aí os caras tendo problemas de varizes, né, tendo problemas aí de trombose venosa, geralmente em membro inferior, você vê amputação provocada por diabetes, e aí vai. Então você tem aí a resistência vascular periférica. Primeiro fator aí que a gente aborda hoje na aula, que é importante para vocês tomarem conhecimento. Deixa eu ver no Meet. Sem nada de perguntas? Bora. Então, tocamos aí. Pressão hidrostática. Vamos tentar definir. Então, nós falamos agora da resistência vascular periférica e agora nós vamos estar falando da pressão hidrostática. Olha só. O índice de infarto é muito maior e o índice de pressão arterial, de hipertensão arterial, é muito maior no inverno do que no verão. Isso tem a ver com a pressão hidrostática. Então, olha só, você tem aqui um vaso. Se esse vaso aqui, que está aqui, ele sofre uma vasoconstricção, ou seja, ele diminui o calibre, com certeza, se ele tem a mesma quantidade de sangue aqui dentro, ele vai aumentar a pressão arterial. E aí você sabe que a temperatura, ela provoca vasoconstricção. Temperatura. Temperatura. Se você está mais frio, você diminui o calibre dos seus vasos periféricos, os vasos que estão mais na periferia. E aí, consequentemente, a pressão ela altera como um todo. Então quer dizer que o líquido, na verdade o líquido, vou pôr aqui o líquido, ele responde ao diâmetro do vaso. Diâmetro do vaso. Se você está, por exemplo, na sua casa, está aguando a sua plantinha, está aguando as margaridas lá, por exemplo, e lá quase 10 metros de distância tem o teu pé de couve, você precisa aguar ele. Aí o que você faz? Você vai diminuir o buraco da mangueira. Você diminuiu o buraco da mangueira, você diminuiu o diâmetro. E aí quer dizer que a pressão vai chegar mais longe. A água vai conseguir chegar mais longe. Então isso aí é chamado de pressão hidrostática. É uma correlação entre líquido que está dentro dessa mangueira e diâmetro. Isso é uma pressão hidrostática. Então esse é um fator hemodinâmico
que pode alterar todo o comportamento cardíaco e vascular do paciente. Isso aí a gente dá um nome de pressão hidrostática. Bem tranquila essa parte aí, só definição, porque na verdade, se você perceber, são todos esses fatores que às vezes somados pode dar alteração no paciente, né? Se você fizer um exercício físico, o paciente ele é hipertenso, mas no inverno o comportamento de pressão arterial é outra coisa. No verão, capaz que a pressão arterial fica baixa. Então você tem esse comportamento também e tem que ficar esperto. A segunda coisa é a pressão coloidosmótica que nós vamos estar vendo agora. Nós já falamos sobre esse, e vamos falar sobre a palavra coloidosmótica. O que é coloidosmótica? Vou primeiro mostrar para vocês aqui um desenho, para vocês conseguirem entender. A gente faz essas correlações aqui. Vou pegar aqui um copo, né? Vou melhor que copo não. Vou pegar aqui uma panela, melhor ainda aqui, uma panela aqui, olha só. Né? Uma panela. Vou desenhar outra panela aqui também, para não precisar ficar desenhando várias panelas aí de uma vez, tá? Era para desenhar uma panela simétrica, mas tá com dismetria o professor aqui. Eu vou estar fazendo aqui uma sopa, tá? Agora é frio, é época de sopa agora. Então aqui tem uma sopa aqui, ó, sopa. Eu queria que você entendesse que essa sopa aí seria o seu sangue, tá? A concentração do seu sangue. Essa sopa aqui, ela não ficou muito legal, não. Eu comecei a fazer essa sopa, ela ficou muito grossa. Ela tá parecendo um purê de batata. Então quer dizer que eu posso estar fazendo para deixar ela mais rala, para ser sopa? Eu posso estar adicionando um solvente, né, nessa sopa aqui. Então daqui a sopa. E aí ela fica aqui assim, ó, fica a sopa aqui, ó. Aqui a sopa. Sopa. Aqui. Ficou uma sopa mais aguada, né? Então quer dizer, se o teu sangue ele está muito concentrado, ele está grosso. Se o teu sangue ele está mais ralo, né? Ele está mais fino. Aí vem aqueles nomes assim, tem que tomar tal remédio para afinar o sangue. Isso aí tem a ver com pressão coloidosmótica. Então vamos transformar todo esse desenho aqui que é meio bobinho e manter um calibre de artéria aqui. Então se você tem agora essa condição, essas pintinhas aqui são as hemácia, são os leucócitos, os glóbulos brancos, as plaquetas aqui, ó, tá? E agora você pega esse mesmo vaso e coloca aqui, bem do lado dessa concentração aqui, olha só, vou pôr aqui, ó. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Cada pintinha dessa aqui, ó, que eu coloquei para vocês aqui, representado por uma célula sanguínea ou um elemento figurado, que pode ser uma plaqueta, corresponde aqui à parte sólida do sangue, tá? Pergunta: qual que é a pressão é maior? A ou B? Vamos ver se está prestando atenção aí. Em que momento você tem a maior pressão arterial, maior pressão vascular? Em A ou em B? Deixa eu dar uma olhada no MIT aí. Você... B? Então, foi B? E aí, gente? O microfone ficou meio ruimzinho aí. Foi B? Foi A ou foi B? Qual que é a pressão? Aqui. Em A ou em B? Qual que é a pressão é maior? Você acha dentro desse vaso aí? Fica imaginando você tomando uma vitamina. Você pegou um canudinho, pegou uma vitamina grossa, jogou aveia, banana, abacate, um monte de coisa, proteína. Outro você tá tomando um refresco aí, um suco de limão. Qual que é a pressão mais forte será, hein? O A ou o B? É isso aí. Estão certos, né? Olha só, em A, se você aumentar em demasia, né, a quantidade de células, ó, células do teu sangue, o teu sangue tem muita água, você sabe disso. E célula é parte sólida. Se você aumentar a quantidade de plaqueta, que tem a ver com a coagulação, ó, plaqueta, o teu sangue vai ficar mais grosso.
Então, quer dizer, isso aí é pressão coloidosmótica. Ah, professor, isso aqui não acontece de jeito nenhum. Tá bom. Se você tiver uma infecção, você está aí com uma gripe, se você está, por exemplo, com uma infecção de garganta, vai aumentar ou vai diminuir a quantidade de glóbulo branco? Vai aumentar. Vai ter que ir para algum lugar esses anticorpos aí. Se você tiver com alguma alteração de plaqueta, ela começar a aumentar de modo anormal, o estresse faz isso também, né? Vai ficar mais grosso o sangue. Então quer dizer, se você aumentar a quantidade sólida do sangue, sólida, com relação ao plasma, que é a parte líquida, o teu só pelo sangue você aumentou a pressão arterial. Olha, gente, e de forma absurda. Eu vou chamar agora isso aqui, até porque vocês são da área da físio, né? E ela está muito junto com a área esportiva. Tem um hormônio que o pessoal do ciclismo, maratonista toma, chama EPO. EPO. EPO significa eritropoietina. EPO, é a sigla aqui. Isso aí é uma bomba, na verdade, né? Isso aí é um esteroide anabolizante, mas não para o músculo, para o sangue. E o EPO, ele estimula o rim, né, e alguns órgãos do teu sangue a aumentar a quantidade de hemoglobina. 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 Isso aí é anabolizante, viu, gente? Isso aqui é proibido por lei. Só pode em condições aí de anemia absurda, né? Então o EPO mata muito atleta. O que acontece? O atleta vai ser beneficiado porque ele vai ter mais hemoglobina e vai transportar oxigênio. Mas se ele tomar essa bomba, ele tá ferrado. Por quê? Porque o sangue dele, que devia ser meio que ralo, não pode ser tão espesso, o sangue do cara vai virar uma vitamina grossa, vai virar um purê de batata. E aí você fica imaginando a pressão do cara trabalhar 21 por 18, né, 19 por 17. Então o cara já ele tá fazendo uma sentença de morte, né? Fora o rim também que acaba parando. Então isso é a pressão coloidosmótica. É a pressão que tem a ver com a quantidade de parte sólida do sangue. Então, se você mexer na parte celular, você vai aumentar a pressão do indivíduo. Só por uma observação, a plaqueta serve para coagular, né? Você tem um corte no dedo, aí a plaqueta junto com o fibrinogênio faz com que forma um coágulo e ele entope aquela região onde tem um cortinho. Mas a plaqueta ela aumenta quando você está em estresse. Então, por isso que o estresse também, né, mexe com o teu sangue. O sangue fica mais grosso. Sabiamente, né, o pessoal que trabalha com a terapia, os médicos, por exemplo, quando receitam um medicamento, dão um remedinho chamado de AS, só por curiosidade, tá? Que é ácido acetil salicílico, que ele afina o sangue. Ele deixa o sangue mais ralo, o AS, né? Igualmente o vinho. Ei, gente, hoje é sexta-feira. O vinho também faz isso aqui, né? Só por curiosidade, boa parte do ácido acetil salicílico ele é retirado aí do vinho, tá? Só por curiosidade só. Ele também tem propriedade. Ó, professor, vou tomar uma garrafa. Não. Aí Dá você pra vai. substituir, professor? Hã? Dá pra substituir? Sim. Uma taça de vinho, se você não tiver problema de fígado, não tem problema. Existe um estudo lá no hospital, na Escola Paulista de Medicina, né? Vai dar fila agora. Que o pessoal toma um cálice de vinho lá, todo dia de manhã. Pessoal aí que tem hipertensão. E aí, isso aí tem dois efeitos. Tem o efeito do revesterol, que é uma substância que deixa o vaso mais forte e consegue desentupir as placas de gordura, e tem um efeito de afinar o sangue. Então esse estudo existe mesmo, não é coisa de pinguço não, gente. Não é defesa não. Só que é um cálice, né? Não é uma garrafa, né? Então, só por curiosidade aí. Ô, professor, se o cara tem, então, uma estenose na carótida, dá pra substituir de boa? Ou... Não é que dá para subir, é que a estenose da carótida já é um pouquinho mais grave, né? No caso, o vinho vai afinar o sangue
e aí teria um efeito semelhante ao AS. Mas se o indivíduo tá com a carótida muito trancada, tá com uma deficiência de sangue, aí é necessário tomar remédio junto, né? Mas assim, observação, né? Vinho tinto seco, né? Se você for pegar o vinho suave, ele tem açúcar, aí não tem efeito nenhum, né? Só por curiosidade aí. Ah, senhor, vou tomar chapinha. Não vira não. Né? Tem até alguns vinhos que tem uma tabela maior de substância química, né? Que é o taná. Mas é discussão aí para outros momentos aí. Só por curiosidade. Para conseguir correlacionar. Então falamos da resistência vascular periférica, pressão hidrostática, pressão coloidosmótica e exercício físico e reabilitação cardiovascular. Aqui que está o negócio legal. Exercício é bom, e se é bom para quê? Né? Exercício. Gente, nós, fisioterapeutas, curamos os pacientes não com choquinho, não com somente massagem, acupuntura, laser. Nós não somos um aplicador de coisas, senão a gente já seria técnico. Mas o exercício físico orientado, ele tem uma capacidade de você conseguir mudar o órgão. Isso é a nossa área. É a reabilitação através do exercício físico. Que é assim, você pega um paciente doente e existe uma medida correta para esse exercício e você tem um efeito. Um efeito em quê que você vai ter aqui? Vários. Vou te dar exemplo. Se eu for pegar na sua coronária cardíaca, na sua coronária do coração, você tem o teu coração aqui, e você tem as artérias coronárias, você consegue liberar proteínas. Proteínas protetoras. Proteínas protetoras. Você consegue fazer com que haja diminuição, né, de lipídio. Obviamente, você vai ter um efeito aí no sistema. Você consegue com que haja diminuição do percentual de gordura do corpo. Gordura visceral, né? Gordura. Banha, pneu, bacon, todas essas coisas aí. Então você vai ter toda essa diminuição. Você consegue que tenha um aumento, tá? Um aumento, né, do teu débito cardíaco. Você vai ter um aumento de vascularização, né? Você tem um aumento, na verdade, de enzimas. Você vai ter um aumento hormonal também. Cara, você tem um monte de coisa aí acontecendo aí, tá? Uma das coisas que são mais impactantes, e olha só, eu vou até repetir, eu vou falar lentamente para você guardar. Em uma sessão de exercício físico em esteira, você consegue alterar a pressão arterial durante 24 horas, de forma positiva. Você consegue aumentar a quantidade e disponibilidade de sangue nas coronárias. Você dilata as coronárias do paciente com uma sessão. Então, em 50 minutos, você conseguiu garantir 24 horas de, entre aspas, uma normalidade. Então, quer dizer que realmente você consegue esses efeitos aí. Então, por isso que não basta somente um médico fazer o transplante de coração, colocou o coração num cara, pegou. Não! Isso aí, gente, é 25% da vida do cara só. Ele vai viver mais 15 dias se pegar o coração e colocar. Se o cara colocar um stent cardíaco, né, aquela molinha que coloca na coronária, também, se ele não fizer uma reabilitação cardiovascular de forma correta, para orientar a formação de musculatura cardíaca, vascularização, aí o cara compra paletó de madeira. Não tem jeito, né? Então isso é importante. O médico coloca o coração de um cara de 70 quilos num cara de 100 quilos. Esse coração não vai funcionar. Somos nós, da área da fisioterapia, que trabalhamos com isso e damos essa resposta. Igualmente as doenças que têm a ver com o sistema cardiocirculatório ou cardiovascular. Então essa parte é importante. Por quê? Todas essas mudanças realmente ocorrem com o exercício físico. Pena que eu não posso falar de muito protocolo agora, porque eu tenho que pôr vocês para fazer, né? Então nós estamos jogando para o final a parte prática, mas teoria ficou agora para cá. Então nós temos
proteínas protetoras e o resto você já sabe que acontece, que nós explicamos aí. Vamos falar um pouquinho sobre essas proteínas protetoras e onde ocorre e como ocorre aí. Isso aí é o que o pessoal que leu o livro do Powers, lá o capítulo 9, fala naquela discussão lá. Então a proteína protetora, deixa eu colocar aqui, deu boa, protetora aqui, ó. No Powers, ele coloca essas proteínas como proteínas de estresse. O estresse, gente, o estresse físico não é uma coisa ruim, né? Não estou falando de estresse emocional, tá? Você ficou estressado, sei lá, com alguma coisa. Não. O estresse físico, às vezes, é necessário que ocorra esse processo, que é inflamatório, não deixa de ser inflamatório, para o teu corpo ele conseguir reagir, né? Então ele vai ter uma reação. Então tem uma reação, ó, reação. Então se o seu coração, por exemplo, né? O seu coração, ele tá lá batendo, tá? Deixa teu coração aqui, tá feliz, você tá movimentando, você tá caminhando, mas de repente você se depara com um cachorro e esse cachorro começa a correr atrás de você, tem que ocorrer alguma coisa dentro do seu coração, né? Nas estruturas cardíacas. Então você vai ter a liberação imediata no teu leito vascular, no caso das suas coronárias, né? Vou deixar aqui coronárias. Para você lembrar, essa parte interna é chamada de endotélio. Muito importante. Tinha na histologia, né? Endotélio. E no endotélio acontece a liberação dessas proteínas do estresse, que de forma alguma ela é ruim. Essas proteínas de estresse, elas são boas, são várias, né? Nós temos aí a endotelina, né? Endotelina. Nós temos aí o óxido nítrico, nós temos as cininas, e nós temos aí os peptídicos natriuréticos. Isso aí está num artigo que eu deixei para vocês lá no Google Sala de Aula. Então essas proteínas do estresse ajudam as coronárias, na verdade, a sofrer uma dilatação. Dilatação. Ah, professor, então eu vou ficar estressado, então? Né? Não, não é estressado mental. Você vai pegar o cara, colocar ele numa esteira e aí você vai gerar esse estresse do exercício físico. E esse estresse do exercício físico, essa demanda, vai fazer com que haja a liberação de proteínas, que tem um efeito aí vasoprotetor. E esse efeito vasoprotetor, ao longo de um tempo de treinamento, 3 meses, ela não demora para ser lançada, fica imediato. Então, se esse cara, por exemplo, ele está trabalhando bem devagarzinho e de repente ele tem que cortar uma árvore, ele não vai infartar. Se ele estiver fazendo exercício orientado, se ele fez a reabilitação cardiovascular, o corpo vai reagir de imediato, vai liberar as proteínas protetoras e aí ele vai conseguir, na verdade, regularizar em função da demanda. Então você consegue aumentar a quantidade de produção. Lógico, se você pegar hoje um cara de 60 anos de idade, nunca fez exercício e tacar o pau na esteira, o cara infarta. Por quê? Porque o corpo dele não se modificou ainda. Ele precisa de um tempo. Mas, se você fizer o exercício de reabilitação no cara, você consegue aí regularizar isso. Isso acontece muito bem com o sistema cardíaco, gente. Então você tem a liberação dessas proteínas protetoras aí. E agora, finalmente, nós chegamos na última parte aí da aula, que é o que responde aí a tua pergunta, né, que ficou de tarefa. Para você pesquisar durante a semana, foi uma forma de estimular você, e para hoje você conseguir pegar aí, catar as coisinhas que a gente falou em aula e conseguir responder aquela única pergunta aí, como tarefa hoje, né? Lembrando que ela se encerra hoje, tá, pessoal? O prazo de resposta, até meia-noite. 11h59. Dilema da adrenalina e noradrenalina. Deixei aqui minhas anotações aqui para a gente não passar por nada e não falar, né? Esse aqui foi feito. Gente, vamos lá explicar aí como é que funciona o teu sistema aí. A adrenalina e noradrenalina,
ela é mediada por aquele sistema aí chamado de HPA, né? Isso aqui é uma coisa que é dita em fisiologia, né? Hipotálamo, né? Hipotálamo, hipófise adrenal. Então você tem um estresse por algum motivo, uma falta de oxigênio num tecido, e o teu corpo percebe que é necessário mexer com o sangue, né? Mexer com o transporte de sangue, aumentando a frequência cardíaca e a pressão arterial. Então como é que ele faz isso? Voltando lá no comecinho, é o hormônio, né? Você tem o hormônio. Você tem que liberar uma proteína. Hormônio e proteína é a mesma coisa, viu, gente? Então você vai liberar aqui noradrenalina e adrenalina. Até aí tá beleza. A questão é que a adrenalina e a noradrenalina, eles vão estar agindo, tá, em alguns órgãos. Então eles vão estar agindo, por exemplo, nas vísceras. Vísceras. Ele vai estar agindo, por exemplo, no coração. E são os órgãos que vai estar agindo, né? E até nos músculos também, mas eu deixo os músculos por final, tá? Músculos por finalzinho aqui. Vou dar um exemplo. Você vai fazer esteira agora, ou vai correr no parque. Você está andando devagar e começa a esteira. Você vai ter que mandar sangue para o coração, ou vai mandar o sangue para o teu estômago, para o teu intestino? Onde é que você vai mandar o sangue? Por lógica. Você vai mandar o sangue para o coração. Então o que acontece? Quando é liberado esses hormônios aqui no teu corpo, adrenalina e noradrenalina, esses órgãos, como intestino, estômago, bexiga, eles vão ter um receptor chamado de alfa, talvez o Mark pode ter falado ou não, adrenérgico. Adrenérgico. Receptor. Moral da história, se você tem teu intestino aqui, tá? Teu intestino aqui, você não vai fazer cocô no meio da esteira. Não tem sentido, né? Tende a parar o fluxo de movimentação e peristaltismo intestinal, porque o receptor alfa-adrenérgico vai lá e vai cortar fora a corrente sanguínea desses órgãos, igualmente do estômago, igualmente aí de outros órgãos que são as vísceras. Então, para conseguir mobilizar o sangue para quem precisa, que é o coração tem um receptor chamado beta-adrenérgico. 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 Então o que acontece? Vai faltar sangue ou vai sobrar sangue? Então quando você tem o teu coração lá, teu coração está lá, ele vai ter um receptor beta-adrenérgico, adrenalina e noradrenalina vai grudar no coração, o que vai acontecer? Vai dilatar a artéria cardíaca, a artéria coronária. Então a artéria coronária tem uma vasodilatação. Para quê? O coração é músculo, né, gente? Ele precisa de mais sangue para poder funcionar e bater mais rápido em função. Então, em função dos receptores alfa-adrenérgico e beta-adrenérgico, quando é lançado, você tem essa regulagem. Corta sangue para a víscera, manda sangue para aí o coração. Agora a pergunta, né? A pergunta estranha da aula de hoje para vocês. E no músculo? Você tem receptor alfa-adrenérgico ou beta-adrenérgico? Vamos ver lá no Meet lá para pegar. Vamos dar uma olhadinha lá. E aí, gente? No músculo, você vai ter receptor alfa-adrenérgico, que nem das vísceras, ou beta-adrenérgico, que nem do coração. Você está na esteira correndo lá. Beta-adrenérgico, beta-adrenérgico. Oi? Alfa 1 não. Ah, agora eu vou pegar vocês pra louco agora. E é meio pra louco mesmo. Agora segura aí, respira. Por lógica, todo mundo usou o bom senso, né? Mas vocês vão se assustar. Por lógica, né? O músculo também precisava de aporte sanguíneo, né? Mas o que a natureza fez? Deu um presentinho para ele. Colocou o receptor alfa-adrenérgico. Vamos mudar a página aí e falar agora do músculo, porque o infeliz tem receptor alfa-adrenérgico
que provoca vasoconstricção. Mas não foi isso que você viu naquela figura da tarefa. Então é por isso que foi dada a tarefa para vocês aí, para vocês conseguirem pesquisar a lógica disso aí. Vamos para lá. Vamos pegar aqui a região muscular, tá? E infelizmente a natureza deu para ele, infelizmente entre aspas, né? O corpo é muito sábio, alfa-adrenérgico. Pessoal, raciocina só. Lembrando, o oxigênio, ele é utilizado para sintetizar ATP. E você sabe que dentro no músculo, por um curto período, tá? Por um curto período, você tem ATP estocado em forma de sistema ATP-CP, né? Você tem um pouco de glicogênio já estocado. Você consegue produzir o ATP por uma via anaeróbia dentro do músculo. Então, assim, a grosso modo, no começo, não é necessário vir muito oxigênio no músculo. Até aí tá bem lógico aí, né? Por bioenergética. Mas chega um momento que é necessário aí você ter uma vasodilatação muscular. Mas, no início, você tem uma vasoconstricção, porque o teu músculo aqui tem receptor alfa-adrenérgico, infelizmente. Tanto é que é verdade, se você estiver caminhando e correndo lá no parque, em algumas pessoas com mau preparo físico vão sentir umas pinicadas. Parece que tem umas abelhinhas picando o cara aí quando ele está correndo. Por quê? Porque tem uma vasoconstrição. O vaso fica tão fino, que o sangue é esguichado lá dentro. E aí dá uns pinicão aí no cara. Só que de repente, se você for submetido a um treinamento, não é isso que acontece. Você percebe que no músculo, né, tem uma vasodilatação, mas não na hora. Depois de um tempo. E essa vasodilatação não é provocado mais pela adrenalina e noradrenalina. A noradrenalina, ela é lançada, ela faz a vasoconstrição, mas começa a ocorrer um outro fenômeno no músculo. Pensa o seguinte, dentro do músculo você tem artéria e tem veia e tem músculo. Se você estiver movimentando, aquele negócio lá tá tudo roçando, né? Você vê um músculo, as fibras musculares arranhando nas artérias, arranhando nas veias, e no endotélio vascular você começa a ter um tipo de estresse, tá? Estresse no endotélio. De tanto ficar esfregando aí na artéria e na veia, o músculo, ele provoca um efeito chamado de shear stress, tá? Shear stress, que do inglês, já traduzindo para o português, não tem uma tradução ainda, né, porque os caras não estudaram muito isso, chamado de estresse por cisalhamento. Né? É um estresse por estar roçando a artéria e um músculo. Isso aí faz com que ocorra um fenômeno muito interessante. Ele começa a produzir uma substância chamada de óxido nitroso. Óxido nitroso. Que na verdade é quase como fosse um gás, né? E essa substância óxido nitroso ela é rapidamente convertida no maior de todos os vasodilatadores da história, chamado de GMP cíclico. E isso faz com que o cara fica veiudo, que nem aquele cara lá que eu coloquei para vocês lá do desenho da figura, né? Que a perna dele estava toda vasodilatada. Por quê? Porque o cara já está rodando a 170 km já. Já rodou 170 km, já provocou bastante GMP cíclico, né? E isso aí é um vasodilatador. Pensa o seguinte agora, você colocou o seu paciente na esteira. Inicialmente, ele tem um aumento de pressão arterial, por quê? Porque você te aciona um receptor alfa-adrenérgico do músculo. Está trancado. Mas depois de 20 minutos de esteira, a pressão arterial do cara começa a cair. Isso realmente acontece. É lindo e maravilhoso de ver. Isso acontece por quê? Porque dilata tanto a artéria periférica, muscular no caso, por causa dessa questão aqui de formação de óxido nitroso e GMP cíclico, tá? Esse cara aqui é o vasodilatador. Vasodilatador.
Moral da história, o efeito de shear stress, ele é maior que o efeito de adrenalina e noradrenalina. Ele atropela o efeito, né? É verdade, a adrenalina e noradrenalina dá vasoconstrição, mas de tanto o cara se movimentar, fazer exercício físico na esteira, na bicicleta, ele provoca o estresse por cisalhamento no leito vascular, né? Nos vasos. E isso faz com que seja liberado aí no endotélio vascular o óxido nitroso e, consequentemente, o GNP cíclico aí. Por curiosidade, deixa eu colocar aqui para vocês aqui sobre o óxido nitroso. Óxido nitroso. Nitroso. Então, os caras que compram um suplemento alimentar vê óxido nitroso na forma, tal, umas paradas aí, né? Mas isso aqui são as lendas que existem por aí. Só por curiosidade, né? O teu corpo ele fabrica esse óxido nitroso que vai ter um efeito vasodilatador da arginina, que é um aminoácido. Arginina. Tá? Da arginina. Arginina, que é um aminoácido. Né? Tem uma enzima chamada óxido nítrico sintetase. Né? Uma enzima. Óxido nítrico sintetase. Nome feio pra caramba. Ela converte a arginina em óxido nitroso. Onde é que tem a arginina? Olha aquelas receitas antigas dos vô, hein? Você já tomou já, viu? Para ter rendimento. As garrafadas, né? O cara, olha só onde tem arginina. Amendoim, ovo de codorna, né? Então isso aí aumenta a vascularização. Vai estar aumentando aí a quantidade de vasodilatação, né? Brincadeiras à parte aí, né? Onde tem mais arginina é na melancia, só por curiosidade só. Na parte branca. Só vai ter carinha comendo a parte branca da melancia agora. Só vai ver o cara entrega a parte vermelha da melancia e come a parte branca, né? Ovo também tem, né? Arginina. Todas as substâncias tem aí. Esse aminoácido é importante, gente. Tá ligado aí com o aumento aí de óxido nítrico aí nos vasos. Beleza? Chegamos ao final, gente. Chegamos ao final aí para explicar para vocês por que aquele cara teve uma vasodilatação. Vamos ver as perguntas para os colegas aí. Sem estresse. Beleza, gente? Abraço, pessoal. Bom final de semana para vocês aí.